E aí, galera, bora lembrar mais de alguns conteúdos. Então, a gente viu lá no livro 1 as dispersões. O que são dispersões? São misturas heterogêneas ou homogêneas em que estão presentes duas ou mais substâncias. Toda dispersão é composta por um dispersante, que tem a maior quantidade, ou mais de um, e mais um disperso, tá? Então, um dispersante é um só e o disperso tem a menor quantidade. O dispersante é a espécie que envolve o disperso, tá? Exemplo, água açucarada, disperso o açúcar, o dispersante é a água. Água barrenta, disperso a terra, dispersante é a água. Ar úmido, disperso água, dispersante é ar. Ferro, o aço, na verdade. O aço, dispersante ferro, disperso átomos de carbono, átomos de alguns outros metais, tá? Como são classificadas as dispersões? Três tipos: soluções, soluções coloidais e suspensões. Como que a gente vê isso? Suspensão, tamanho de partícula maior que 1000 nanômetros, são grandonas. Soluções coloidais, entre 1 e 1000, veja, meio termo. Soluções verdadeiras, tamanho de partícula menor que 1000 nanômetros. Tamanho menor que 1 nanômetro, pessoal, vai ser o quê? Pequenas moléculas, pequenas e médias, né? As moléculas normais, átomos, moléculas, íons, tá? Então nessa escala aqui é muito pequena. Tá? Características, tá? Isso aqui, bom. Característica é quanto à visibilidade das partículas dispersas. Soluções invisíveis a olho nu. Nem muito difícil algum microscópio que a gente consiga ver soluções. Os componentes da solução. Coloides são visíveis em ultramicroscópios. Pegar um microscópio muito bem, a gente consegue ver os coloides, por exemplo, uma pasta de dentes. Consegue ver o disperso no microscópio bem bom. Suspensões são visíveis a olho nu ou ao microscópio comum. Características: sedimentação das partículas dispersas. Soluções: não ocorre sedimentação por nenhum processo, elas são estáveis. Coloides: ocorre sedimentação com auxílio de ultracentrífugas. Então, elas são estáveis também, mas uma ultracentrífuga consegue separar. Suspensão: ocorre sedimentação espontânea, gravidade, com auxílio ou com auxílio de centrífugas, tá? Por exemplo, água barrenta, água em areia. Você deixa ela paradinha, com o tempo separa em duas fases. Característica: filtração das partículas dispersas. Soluções você não consegue filtrar. O sistema é homogêneo, ele não consegue ser filtrado para separar o disperso ou os dispersos do dispersante. Coloides são separados por meio de ultrafiltros, como algumas membranas de osmose, por exemplo, e suspensão separadas por filtros comuns. Agora, muito bacana, soluções são sistemas homogêneos. Coloide e suspensão são heterogêneos. Só que um detalhe: coloide é homogêneo a olho nu, mas no microscópio ele mostra que ele é heterogêneo. Classificação, agora vamos falar de cada um deles. Soluções. Classificação com estado físico. Soluções podem ser do tipo sólido, líquido e gasoso, tá? Exemplo aqui, coloquei alguns exemplos bacanas, né? Gasoso, exemplo, ar. É uma solução do quê? Do tipo gás e gás. Caso o gás dispersante é o gás nitrogênio, gás oxigênio e outros vapores são gases dispersos. Líquido, líquido, dispersão no estado de solução líquido. Aí a gente já tem líquido gás, por exemplo, oxigênio na água. Líquido, líquido, álcool na água, por exemplo. Líquido sólido, sal na água. Sólido, nós temos sólido gás, hidrogênio dissolvido no paládio. Sólido líquido, mercúrio na prata. E sólido sólido, prata no ouro, tá? Então são tipos de mistura de cada um deles. Classificação da solução quanto à concentração do soluto. A gente tem solução diluída e solução concentrada, tá? O que difere entre elas? É qualitativo, não é quantitativo. Solução concentrada eu tenho bastante soluto dissolvido. Solução diluída eu tenho pouco soluto em relação ao solvente, em relação ao dispersante. Mais ou menos assim, o que é um suco concentrado e um suco diluído? Suco concentrado tem bastante polpa, por exemplo. O suco diluído tem menos polpa. Tá? Então é mais ou menos isso, é qualitativo. Coloides, pessoal. Coloides existem nos três estados físicos. Tá? Gás, líquido e sólido. Tá? Vamos trabalhar aqui, ó. Quando o dispersante e o disperso são gases, tá? Não existe gases, os gases são todos miscíveis entre si, sempre formam misturas homogêneas, então não existe.
Quando o dispersante é gás e o disperso é líquido. O aerosol líquido, por exemplo, o spray, tá? Quando o spray, o desodorante spray, o disperso é um líquido e o dispersante é um gás. Quando o dispersante é gás e o disperso é um sólido. Aerosol sólido, por exemplo, fumaça, a fuligem, tá? A poeira, tá? O dispersante é o gás, é o ar, e o sólido é disperso. Dispersantes, líquido e o disperso é um gás. É espuma líquida, tipo chantilly, tá? Você tem bolinhas de ar ali dentro do líquido. Quando os dois são líquidos, emulsão do tipo mel, tá? O mel é um exemplo de uma emulsão que os dois são líquidos. Quando o dispersante é líquido e o disperso é um sólido, tipo, por exemplo, a tinta. O disperso é um sólido e o dispersante é um líquido. É dispersante quando o dispersante é sólido e o disperso é o gás. Espuma sólida, por exemplo, o isopor, tá? O isopor é basicamente uma solução sólida, mas o disperso é um gás. Quando o dispersante é sólido e o disperso é um líquido. Gel, por exemplo, geleia, tá? Dispersante sólido, disperso, sólido também. Por exemplo, o plástico colorido. Você tem um corante sólido no meio do plástico. Como eu falei também, existem outros exemplos, mas esse aqui é o mais bacana. Colóides têm uma característica bacana. O colóide, pessoal, ele tem um tamanho de partícula intermediário. Ele não é nem muito pequeno nem muito grande. Quando a partícula é muito pequena e você incide luz, a luz bate e não consegue interagir com a partícula. Se a partícula for muito grande, a luz bate e é refletida. E se o tamanho de partícula for intermediário? O que acontece? A luz, essas partículas desviam a luz, que é o que os colóides fazem. Então, olha aqui, ó, nesse exemplo aqui, primeiro da nossa direita. No frasco da frente temos uma solução. Veja, o raio laser atravessa a solução e não interage. Já com o colóide atrás, ele faz com que o feixe de luz aumente, ou seja, a luz está batendo nas moléculas e está desviando. Mesma coisa aqui no canto superior esquerdo. Solução não tem efeito nenhum, já no colóide desvia a luz. Podemos perceber isso também com o caso de um ar empoeirado, por exemplo, quando incide a luz. Isso é fácil de ver em lugar fechado, de uma igreja, tá? Você vê que o feixe de luz é alargado. Esse é o efeito Tyndall, ou Tyndall, tá? Que é a dispersão da luz por causa dos colóides. Gelatina é fácil de ver isso. Por último, suspensões. São misturas heterogêneas. Por exemplo, aqui, ó, suspensão água, areia e óleo. Aqui, um pedaço de granito é uma suspensão. Elas são instáveis. Com o tempo, elas se separam, água barrenta e tudo mais. Agora, a vez de vocês, pessoal, resolvam esse exercício. Mas lá no futuro eu mando as respostas para vocês. Beleza, galerinha? Até mais, até a